a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando a lição em defesa da fé cristã, escrita pelo pastor Ezequias Soares. Esta lição nos capacita a combater as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. Na lição passada, estudamos a lição de número 4, com o tema Deus é Triuno. Vimos que a tradição cristã acredita e ensina, tem fundamentação bíblica. O pensamento trinitário que apresentamos permeia a Bíblia inteira. Essa base bíblica vem sendo mostrada pelos teólogos cristãos desde o período da patrística. No entanto, o que os líderes das Testemunhas de Jeová fazem nada mais é do que pensar as Escrituras e buscar em diversas traduções bíblicas palavras que pareçam favorecer as suas crenças e práticas, sem considerar a exegese. É uma coxa de retalhos, inconsistente e tão frágil, que nenhum testemunha de Jeová tem a liberdade de examinar qualquer literatura cristã, fora das publicações das suas religiões. Respondendo ao questionário da Torre de Vigia, que a palavra Trindade nem aparece na Bíblia. Não é a palavra Trindade, mas a sua formulação teológica. Neste domingo, dia 5 de fevereiro, estudaremos a lição de número 5, com o tema Jesus é Deus. O textuário desta lição está em João capítulo 1 e versículo 1, que nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A verdade prática nos diz a seguinte mensagem: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, a manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 1 e versículo 1, e depois João versículo 4 e versículo 9 e o versículo 14. Iremos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta lição nos apresenta 3 objetivos que possamos compreender esta lição e que possamos aplicar nos nossos dias. Primeiro objetivo: demonstrar a Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo objetivo: aplicar a heresia do arianismo, explicar a heresia do arianismo. Terceiro: apresentar as implicações do arianismo na atualidade. A palavra-chave desta lição é Emanuel. O nome Emanuel tem origem no hebraico,
que significa Deus está conosco, ou Deus conosco. É composto por duas partes. É mano, que significa conosco, e El, que é o nome, que é um dos nomes de Deus na tradição hebraica. Em Isaías capítulo 1, capítulo 7, versículo 14. A primeira menção de Emanuel ocorre no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Este versículo é uma profecia que muitos cristãos interpretam como um anúncio da vinda do Messias. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. No Novo Testamento, o evangelista Mateus faz referência à profecia de Isaías, aplicando-a ao nascimento de Jesus Cristo. Nos diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por meio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Emanuel tem um forte significado espiritual, pois simboliza a presença de Deus entre os homens. Na teologia cristã, é entendido com a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, reforçando a ideia de a proximidade divina com a humanidade. A Bíblia ensina e afirma de maneira explícita que Jesus é Deus igual ao Pai, portanto, da mesma essência ou substância. Convém ressaltar que Jesus não é metade Deus e metade homem. Nada foi mudado na encarnação, portanto, ele é perfeito homem, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 nos diz: portanto, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em todos tempos oportunos. É perfeito Deus em toda a plenitude, porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Colossenses capítulo 2, versículo 9. O termo forma é usado pelo apóstolo Paulo em sendo em forma de Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6, indica a essência imutável. Portanto, Jesus deixou de ser Deus. O apóstolo João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados no contexto monoteísmo. Portanto, não admitiam, em hipótese alguma, outra divindade senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Marcos capítulo 12, versículo 28 a 30. Cada vez que Jesus fala a respeito de sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como um protesto. Vejamos em João capítulo 5, versículo 18, capítulo 8, versículos 58 e 59. Seus interlocutores entendiam esse discurso, embora não aceitassem. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar a sua ousadia abertamente, a deidade absoluta de Jesus. A gente vê isso lá em João, capítulo 8, versículo 28. E Romanos, capítulo 9 e versículo 5. No primeiro ponto da lição,
destacaremos a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Não devemos limitar Jesus Cristo ao tempo e à história. Ele é pré-existente, existente antes de todas as coisas. Essa doutrina é clara nas Escrituras. O próprio Cristo fala de sua glória e relacionamento com o Pai antes que o mundo existisse e antes da fundação do mundo. Lá em João capítulo 17, versículos 5 e 24. Tanto o texto imediato quanto remoto nas páginas sagradas evidenciam que Cristo foi e sempre será, como ele mesmo afirmou em João capítulo 8, versículo 58. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz que ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A divindade de Jesus é um fato bíblico, revelado de forma direta e com todas as letras, como em João capítulo 1, versículo 1. Diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso que a Bíblia afirma e cremos que Jesus é Deus. Colossenses 2:9 a gente falou, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Isaías 9:6 diz: ele é eterno. Portanto, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. As Escrituras nos mostram de maneira clara e inconfundível a eternidade de Jesus Cristo e a sua preexistência eterna, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Malaquias 5:2 nos diz: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupos de milhares de judeus, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso revela que o Filho já existia antes da criação de todas as coisas, né? Como vimos lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, né? Um menino se nos deu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, né? Que o nome dele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus nos revela que o Filho é também onipotente, isto é, todo-poderoso. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, em Mateus capítulo 28, versículo 18. Em outras palavras, não há nada no céu e na terra que Jesus não possa fazer. Para ele não é impossível. A Bíblia nos ensina que Jesus já possuía tal atributo antes de vir ao mundo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tomando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Após a sua ressurreição, ele recuperou todo o seu poder e glória que tinha com o Pai, antes que o mundo existisse, como vimos, né? Lá em João capítulo 17, versículo 5. A palavra onipresença não aparece na Bíblia, mas provém do latim oni, que significa tudo, e presentia, que significa presença. Como atributo divino na teologia, a ideia indica precisamente a presença de Deus em todas as criaturas. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é ilimitado no tempo e no espaço. Ele disse isso em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiver dois ou três, onde estiver dois ou três, em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 28 e 20. Ele disse, ensinando-nos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essas passagens mostram que Jesus está presente em qualquer parte do globo terrestre, porque ele é onipresente. A palavra onisciência provém do latim oniscientia. Oni significa tudo e ciência significa conhecimento, ciência. É um atributo divino para descrever o conhecimento perfeito e absoluto de Deus. Possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futuro. Em Isaías 46, versículo 9 e versículo 10, diz que lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. No segundo ponto, explicaremos as heresias que negam a divindade de Jesus. Os monarquianistas dinâmicos são conhecidos como adocionistas, porque seus seguidores ensinavam que o homem Jesus é adotado. O Jesus homem foi adotado para receber o Espírito Santo no momento do batismo nas águas. Ele tinha recebido o batismo santo naquele exato momento. Mas não era Deus. Teodoto de Bizâncio e seus discípulos aceitavam o Evangelho de João com ressalva. Ele considerava Jesus apenas como um homem que nasceu de uma virgem santa, sobre quem desceu o Espírito Santo por ocasião do batismo nas águas. Mas ele rejeitava qualquer direito divino em Jesus. Paulo de Samotasa, bispo de Antioquia, ensinava que Jesus não passava de homem comum. O arianismo é uma doutrina formulada por Ário. Na metade do quarto século, ele dizia que o Senhor Jesus não era da mesma natureza do Pai, que era uma criatura do Pai, que foi criado do nada
uma classe divina de natureza inferior, nem divina e nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. A controvérsia girava em torno da eternidade da sua doutrina, contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas, o que chamou a atenção do povo e também ganhou conotação política, considerada hoje como a maior controvérsia da história da igreja cristã. Ário negava que a eternidade do Logos defendia sua existência antes da encarnação, como as atuais testemunhas de Jeová, mas não aceitava que fosse ele eterno como o Pai. Insistia na tese de que o Verbo foi criado como uma primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Alexandre, bispo de Alexandria, discordava dele, respondendo que a posição de Ário negar a divindade do Verbo e, em consequência, de Jesus Cristo. A igreja, desde o começo, adora Jesus Cristo. Se a proposta de Ário fosse aceita, a igreja teria de deixar de adorar a Cristo, ou adorar uma criatura. O conflito tornou-se político e Ário foi deposto de suas funções da igreja. O imperador Constantino estava mais preocupado em manter coeso o império, e a divisão da igreja era vista como uma ameaça a essa unidade. Os conselheiros teológicos do imperador, bispo Ósio de Córdoba, foi enviado para Alexandria para uma conciliação. Porém, ele constatou a gravidade do problema e com isso o imperador convocou um concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia foi decidido por vários bispos que cremos em um só Deus, Deus onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, desde Deus, luz de Deus, verdadeiro Deus, gerado e não feito, de uma substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. As coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, porque, que por homem e por nossa salvação desceu e foi feito carne e se fez carne, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Esse foi o resultado, essa foi a decisão do Concílio de Nicéias. A importância fundamental dessa mudança foi a expressão e da substância do Pai, de uma substância com o Pai. A substituição de vida por verdadeiro Deus e eterno Verbo de Deus, por filhos de Deus, o unigênito do Pai, mostrando-se ele gerado de maneira diferente dos seres humanos, tomando-se a si mesmo o acréscimo, desceu e foi feito carne, e se fez homem para a nossa salvação, que resume a essência da verdadeira identidade de Cristo. No terceiro ponto, apresentaremos as implicações do arianismo na atualidade.
As testemunhas de Jeová não é o mesmo, né? O Jesus da testemunha de Jeová não é o mesmo da Bíblia. O apóstolo Paulo adverte aos cristãos, prevenindo-se desse outro Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, nos diz assim: pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nos pregamos, ou se você aceita um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente daqueles que já aceitaram, vocês toleram isso? Muito bem. O movimento da Testemunha de Jeová afirma que Jesus é igual a Satanás. A Bíblia, porém, nos ensina que Jesus Cristo é igual ao Pai. Lá em João capítulo 5, versículo 18 e capítulo 14, versículo 9. Porque isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo. Porque além de despertar, além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus respondeu: há tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me reconhece? Ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-me o Pai? A liderança desse movimento ensina que Jesus ensina ser Jesus o destruidor, o Abadão de Apocalipse. Mas o Jesus das Escrituras Sagradas é o Criador. João 1,3. O Jesus desses arianistas, que hoje tornou-se Cristo por ocasião do seu batismo. Porém, Jesus revelado na Bíblia Sagrada nasceu Cristo. É o que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Os teólogos da Torre de Vigia selecionam apenas passagens bíblicas que tratam da natureza humana para contrabalancear a verdadeira identidade de Cristo e persuadir o povo de que Jesus não é Deus e é inferior ao Pai. As passagens usadas como referências pelas testemunhas de Jeová para negar a divindade de Jesus tem muitas passagens. Eles usam algumas, como Marcos, capítulo 13, versículo 32, que diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Outra passagem também que ele usa em João capítulo 16, versículo 30, que nos diz: agora veremos que o Senhor sabe todas as coisas, e não precisa que alguém lhe pergunte, por isso cremos que o Senhor veio de Deus. A resposta é que naquele momento ele estava falando como homem, pois o Verbo se esvaziou a si mesmo por ocasião de sua encarnação, assumindo a natureza humana. Lá em João capítulo 14, versículo 8, diz que vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Os arianistas, na antiguidade, se apegavam com muitas garras a essas passagens para negar a divindade de Jesus Cristo, como fazem os teólogos da Torre de Vigia, das Testemunhas de Jeová, para fundamentar suas crenças de que Jesus é inferior ao Pai. Robson afirma no comentário de Filipenses
capítulo 2, versículo 5 a 8, que Jesus assumiu as limitações de lugar e de conhecimento e de poder, ainda que na terra reteve muito mais de todo e qualquer simples homem. O Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder para como homem, para operar milagres e maravilhas. A gente vê isso lá em Lucas capítulo 13, versículo 16, capítulo 4, versículo 18 e 19, Atos capítulo 10 e o versículo 38. A organização das testemunhas de Jeová já é ciente dessa realidade. Diz, e se conforme alguns sugerem, o filho estivesse impedindo de saber, em razão da sua natureza humana. Surge a pergunta: por que o Espírito Santo não sabe? Eles levantam outra questão. Essa é a pergunta que eles fazem, né? Por que o Espírito Santo não sabe? Aqui eles levantam outra questão, pois já sabe que não mais convence as pessoas com seu argumento, pois Jesus possuía a natureza humana e também a divina. Por isso envolve o Espírito Santo para sustentar seus pensamentos. Então, nos perguntamos a esses teólogos arianistas: quem disse que o Espírito Santo não sabe? Ele não aparece na terceira passagem, ele não aparece na referida passagem, que é uma das passagens bipartidas, e não houve a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia, no entanto, declara que o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Esse movimento parte de uma premissa falsa. Depois de fundamentar seu argumento em cima dela, se a palavra ninguém não pode excluir o Espírito Santo, logo não poderá também excluir o Pai, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. O Jesus dos mormons, agora, né? Os mormons, não é o mesmo da Bíblia. 2 Coríntios 11, 3, né? Jesus mormista é casado, polígamo. Os mormismos afirmam que a boda de Canaã da Galileia era o casamento de Jesus Cristo com Maria, Marta e a outra Maria. Jesus era o noivo no casamento em Canaã da Galileia, antes da morte do Salvador. Ele pode ver seus próprios filhos naturais, como nós. No livro Doutrina e Convênio, no capítulo 93, e versículo 21 a 23, afirma que a única diferença entre Jesus e nós é que ele é o primogênito. Eles negam o nascimento virginal de Jesus e ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Eles dizem, quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o havia gerado em sua própria semelhança. Não foi gerado pelo Espírito Santo. E quem é o Pai? Ele é o primeiro da família humana. Jesus, nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo indivíduo que estava no Jardim do Éden, que é o nosso Pai no céu. Lembre agora deste tempo em diante e para sempre que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo, né? O livro
pérola de grande valor. Afirma que Jesus é irmão de Satanás. Neste livro, há um capítulo chamado Moisés, há um livro chamado Moisés, capítulo 4, versículo 1 até o 4. E isso é mais um erro teológico. É um insulto aos cristãos. Primeiro, porque Jesus é incomparável. A sua singularidade impede qualquer comparação com Satanás. Jesus da Bíblia é o Criador de todas as coisas, inclusive do mundo espiritual. Os espíritas negam a deidade absoluta de Jesus e sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus espírita não passa de um médium ou de um dos grandes mestres e filósofos, igualado a Sócrates, Buda, Confúcio, Zoroastro, Maomé e outros. Nenhum deles jamais declarou ser Deus, mas Jesus o fez e persuadiu a maioria, visto que o cristianismo é a maior religião do planeta. Efésios capítulo 1, versículo 21 diz: acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Concluímos que, diante do exposto, que biblicamente e que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador, lá em Isaías 45, versículo 21. Se o Senhor Jesus não é o Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Não podemos. Cremos que há só um caminho, cremos que é por meio de Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso caminho. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por essa aula complementar que tivemos e que possamos no domingo ir para a escola dominical aprender mais a palavra de Deus, para que possamos colocar em prática tudo que aprendemos, para que possamos nos preparar, estudar mais a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, a gente temos que prestar atenção, a gente temos que meditar na palavra. Porque Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Se a gente não crê, se o homem não crê que Jesus é o caminho, não há outro caminho, senão o inferno. Por isso cremos e afirmamos: Jesus é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, não podemos chegar ao céu. Amém? Eu peço aos irmãos que divulguem essa aula complementar, se inscrevendo e acionando o sino de notificação para que possam receber notificação de novas aulas complementares das lições bíblicas dominical. E amém.